E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós tivemos um grande livramento. Deixamos de lado o Arthur. Arthur, e vamos hoje aqui compartilhar um pouquinho sobre doutrinas de Cristo. Vem conosco, porque hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! E hoje é dia de parola! Muito bom, gente. Pessoal, então hoje nós nos livramos então do Arthur, então hoje nós vamos ter um papo muito mais light, muito mais tranquilo, e substituindo agora pelo nosso coroinha, pastor Bruno. Pastor Bruno, muito obrigado pelo convite de estar aqui conosco. Pastor Bruno, ele é o pastor da nossa igreja, pastor vice-presidente. Oráculo, como que você está? Coroinha, pastor Bruno, dê um salve para nós aí, para nós começarmos essa parola, onde nós vamos falar hoje sobre imposição de mãos, que faz parte das doutrinas de Cristo, lá de Hebreus, capítulo 6, verso 1. Tranquilo. Deixa as honras, pastor Bruno, né? Então, beleza. Eu vou ficando aqui com a minha parte, que é de balançar o incenso, ok? Para ver se o ambiente fica mais perfumado, né? Eu já avisei que eu estou um pouco constrangido, porque quando eu vi esse monte de título que tem aí atrás do oráculo, tá entendendo? O cara põe o nome de oráculo, põe esse monte de título atrás dele, esse monte de livro, como a gente diz lá no Nordeste, aí já vem na pressão, tá entendendo? Mas graças a Deus... Isso aqui é daqueles banners que se empurrar, cai. É tudo né? Fake, tudo fake. Agora eu só queria saber porque o Wilson foi convocado, né? Porque tá todo mundo bem organizadinho aqui na questão da nossa seleção aí para amanhã, mas o rapaz ficou de fora da convocação. Eu tô lesionado hoje. Ah, não, mas esse sujeito jogando bola deve ser fantástico. Cara, eu acho que a gente não tá perdendo nada, não. E não vê ele jogando bola, não. Eu confio mais nele pilotando um avião do que jogando bola. Muito bom. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. Nós já falamos a respeito de fé em Deus, já falamos sobre ensino de batismo, nós já falamos a respeito do início daquilo que significa, de fato, as doutrinas de Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. Eu quero começar citando um texto que está lá em Marcos, capítulo 16, que vai dizer assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Agora, essa é a parte que nós falaremos hoje. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Paulinho, eu vou passar esse primeiro momento aqui para o Bruno. O Bruno, ele flui muito em relação ao dom de curar. E eu acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho disso, da experiência dele, sobre essa parte de impor as mãos sobre os enfermos, sobre cura sendo manifestada, os testemunhos que ele traz para nós. Bruno, é com você aí. Eu acredito muito no texto bíblico, né? E nesse sentido desse que você trouxe, onde às vezes vai ser necessário o toque para que a cura e que coisas extraordinárias aconteçam diante de situações difíceis, né? E eu entendo que não é necessário propriamente que a imposição de mãos aconteça, mas muitas vezes ela é o momento da virtude de tocar as pessoas. A mulher de fluxo de sangue, quando se aproximou de Jesus, ela foi lá confessando pela sua fé e disse: se eu tocar na veste dele. Então, um toque intencional para um cristão, ele é muito importante. Nós acreditamos, por exemplo, no dedo de Deus, né? Coisas que um toque suave da parte de Deus muda as nossas vidas. Os discípulos, quando estavam em situações difíceis de perseguição, né, disseram assim: ó Deus, a gente vai continuar na pegada da ousadia, né, mas você continua aí com sua mão, né, sobre as nossas vidas, porque se você tiver com sua mão sobre as nossas vidas, a gente continua nessa pegada enquanto Cristo está no nosso meio fazendo trabalho. Então, assim,
O que eu acho muito interessante quando a gente vê o processo bíblico é porque existem coisas que nós podemos viver de forma intencional e coisas que a gente pode viver de forma não intencional. Então, é claro que tudo que eu toco não vira ouro e nem é curado. Não é? A gente não está falando do toque de Midas, né? Mas a gente está falando de algo que, quando você se move pelo Espírito, e a Bíblia diz que o dom opera quando apraz ao Espírito Santo, aquele toque se torna diferente por causa da inspiração que ele move para aquilo e da intencionalidade daquele ato. Então, eu vejo muito, né, Jesus dizendo, vão, prega a minha palavra, ensina o batismo, e aí esses sinais vão acompanhar as pessoas que querem. Então, tem um processo. Há uma palavra que fundamenta, né? Há uma identificação através do batismo, né? E aí, no meio da identificação de um batismo, de um discipulado, de uma palavra que é conhecida, o toque, ele tem intencionalidade e ele tem força e poder por causa de Cristo. Então, eu acho que quando a gente vê sobre a imposição de mãos, é importante entender que, mais do que o toque, existe um contexto bíblico e um contexto que é necessário também para o momento, para que realmente ela seja eficaz. E aí, eu percebo que, muitas vezes, essa eficácia nem sempre é o púlpito, porque eu talvez tenha mais testemunhos de cura e de toques, de imposição de mãos, no meu trabalho, em momentos onde Deus me traz aquilo, em um âmbito daquilo que nós temos como um momento comum, mas também tenho muitos que vieram através do púlpito, né? No púlpito, às vezes, por imposição de mãos, ou às vezes só orando pela pessoa sem tocar. Mas essa intencionalidade é que eu acho que é o segredo do processo como um todo. E você entender que existe uma palavra que respalda, um espírito que precisa estar se sentindo bem e à vontade, confortável com aquilo que está sendo dito e que está sendo feito, para que ele possa vir como testemunha de Cristo para aquele momento e operar com os dons. Então, quando você junta todos esses elementos, aí a imposição de mãos deixa de ser um toque, né, para ter a força daquilo que ela tem desde que a Bíblia foi escrita. Porque, na verdade, a imposição de mãos, né, é algo que, quando você olha lá atrás, inclusive era feito para você se livrar do pecado. Você pegava lá o sacrifício e você colocava suas mãos sobre o sacrifício na intenção dos seus e dos seus pecados serem transmitidos para aquele cordeiro ou aquele sacrifício que era puro, e a pureza dele também ser transmitidas para você. Então, por isso que teve um dia que eu quis até impor as mãos sobre você lá na igreja, mas eu disse, rapaz, vai vir as tranqueiras também, é melhor nem me meter com isso, né? Mas a gente entende que lá atrás isso já tem um significado gigantesco, né? Ao ponto de até da própria expiação de pecados, né? Também passar pelo toque e pela imposição de mãos. Paulinho, nisso daí que o Bruno falou, eu acho interessante, Bruno, só para você saber, o TCC do Paulinho falou sobre Torá, sobre a graça na lei, né? E você citou a respeito da imposição de mãos no passado. E é interessante porque você fala exatamente sobre a transmissão, né? Charles Capps, no livro dele, Três Autoridades, ele vai falar sobre isso. Paulinho, no texto aqui de Marcos, ele fala sobre impor as mãos sobre os enfermos. Ele está falando sobre dons aqui, ou basta somente eu crer para que a fé ativando a cura na vida das pessoas? Queria ouvir um pouquinho de você aí, linkando com essa história daquilo que era na lei, naquilo que, como a lei ela interpretava isso, a cura, como que isso se encaixa? Agora eu assisto. Então, vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Ó, o Bruno não tem o tereré, mas ele tem o sorvete dele. Passa mais um tempo com a gente que você aprende, viu, Bruno? Fica tranquilo. Mas olha só, Bruno, primeiramente, uma honra, viu? Recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar esse convite. Esperamos que a sua vida nunca mais seja a mesma depois de passar por essa telinha aqui com a gente. Depois o Wilson te conta como é que é ficar sendo parado na rua o tempo todo para as pessoas irem tirando dúvidas,
né? Então é uma experiência muito legal. Mas brincadeiras à parte, bem-vindo, viu? Muito, muito bacana você ter aceitado esse convite. Will, na lei, a gente vai ver, se não me engano, a primeira recomendação legislativa da Bíblia sobre imposição de mãos está lá em Levíticos 1, que é essa justamente que o Bruno acabou de citar, da imposição de mãos do sacerdote sobre o holocausto, né, sobre o animal que seria sacrificado em holocausto, para que esse animal ele pudesse receber o símbolo da impureza do pecador que estava oferecendo aquele holocausto, e uma vez queimado, esse pecado ele fosse também extirpado da vida daquele pecador e fosse derramado sobre ele a possibilidade de alcançar a santidade do Senhor. Quer dizer, aí a gente já vê um prenúncio da própria pessoa de Cristo, quando ele se oferece por sacrifício, por holocausto na cruz do Calvário, para que os nossos pecados eles fossem de uma vez por todas pagos, né? O escrito de dívida que foi pago, de Colossenses 2,14, quando a palavra fala que o boleto, né, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cravado na cruz com Cristo. Então este símbolo perfeito, né, da presença da graça salvadora, restauradora, curadora, sanadora do Senhor, desde lá do estabelecimento da lei. Então, de fato, a graça do Senhor, ela é algo que perpassa aí os milênios, inclusive antes da própria manifestação extrema da graça, que é Jesus Cristo. Agora, você perguntou o seguinte, lá em Marcos, né, é o texto de Marcos que você usou, né, a imposição de mãos ali, né, ela é um dom? Creio eu que não, creio eu que ali a palavra saindo da boca de Jesus está falando acerca da autoridade do próprio cristão que crer. Porque o assunto central, né, vamos pegar o assunto central ali daquela pequena passagem, ou como você gosta de falar, Will, perícope, né? Vamos pegar ali a palavra bonitinha, né? Mas a palavra central daquela perícope, daquela passagenzinha ali, ou a palavra não, o assunto central é o crer, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais vão seguir os que crerem. Quer dizer, o crer é o assunto central ali, né? Tanto que o Bruno bem falou, de repente o ato da imposição de mãos, ele seja até dispensável e impossível em alguns fatos, em alguns casos, né? Eu creio que vocês já vivenciaram algumas realidades, por exemplo, de orar com alguém pelo telefone, né? Ou agora, há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, nós estávamos fazendo cultos pela internet, né? E culto online, sem poder ter ninguém na igreja, e eu particularmente tive momentos de oração de cura por enfermos, falando pro povo, você tá enfermo, coloca aí no chat, daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração. E aí aquele monte de gente colocando as suas enfermidades no chat, colocando as suas enfermidades no bate-papo e tal, e coisa. E um momento do culto, a gente pegava ali o celular, entrava no YouTube da igreja, ia para o chat, começava a declarar cura sobre aquelas pessoas, sem possibilidade de impor as mãos, e tivemos testemunhos de pessoas que foram curadas, né? Ou de demônios que foram expelidos através de oração pelo telefone. Já aconteceu comigo, de eu orar por uma pessoa pelo telefone em outra cidade, alguém me liga falando, pastor, fulano está endemoniado, dá o telefone para ele aí, né? Primeira coisa que tem que falar, vai uma dica aqui, capeta, não desliga, né? A primeira ordem, senão o capeta desliga na sua cara. Você tem que dar a primeira ordem, tem que ser essa, né? Mas sem a possibilidade de você colocar a mão, né? Eu penso assim, só fazendo um parêntese aqui. A imposição de mãos, né, o Bruno colocou como um ato intencional. Cara, olha que legal, a gente não tem glória nenhuma em nada disso, na cura que acontece, no expelir do demônio. Vamos pensar nos limites da imposição na Bíblia, no ministério que se levanta, no batismo no Espírito Santo, na bênção sobre alguém, enfim, tudo aquilo que a Bíblia delimita como motivos para a imposição de mãos, a gente não tem glória nenhuma nisso. Mas só o fato de Deus permitir que a gente toque,
Deus está permitindo que a gente participe de algo que é extremamente sobrenatural e que não tem nada a ver conosco, porque na nossa limitação, a nossa mão não poderia nada. Olha que tremendo que é isso, né? Que maravilhoso que é isso. Que sinal de uma misericórdia e outra, de uma confiança que o Senhor tem naqueles aos quais ele reveste para o exercício do ministério, né? Agora, pensando lá no texto de Marcos, Will, quando a gente fala de revestimento para o ministério, a gente vê que Deus é muito mais simples do que aquilo que a gente pensa. Porque se lá em Marcos, o Senhor ele coloca como pressuposto essencial para o exercício de um ministério tão poderoso, que é o pegar serpentes, beber coisas mortíferas e não morrer, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, expelir demônios. Se lá a gente vê um ministério tão poderoso só baseado no crer, nós estamos vendo que o Senhor ele espera que os ministros dele, os discípulos dele, vamos tirar a palavra ministros e vamos colocar a palavra discípulos. Os discípulos dele, os discípulos de Cristo, exerçam esse ministério poderoso simplesmente por crer. Então o crente que vira e fala assim, eu não tenho ministério, eu não sei como fazer, eu não sei como orar, eu não tenho autoridade, ora por mim, impõe a mão na minha vida. Cara, esse cara não entendeu nada. Esse sujeito não percebeu nada. Então, nessa perspectiva, o chamado do Senhor é muito mais amplo e muito mais simples do que aquilo que a gente imagina, né? Eu vou por essa linha, Will. Eu entendo assim, quando a gente entende que a Bíblia diz, né, todos os que creram foram dados o direito, né, a palavra significa ali poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, assim, quando a Bíblia fala que a gente foi habilitado para ser filho, não faz sentido você complicar a vida do seu filho, entendeu? A gente, como pai, a gente é quem fomenta as habilidades e as faculdades que os nossos filhos vão exercer na vida. Então, não faria o mínimo sentido, né, Deus se colocar como pai, né, da humanidade, inclusive do órfão, né, e nesse momento, na hora de exercer a sua paternidade, ele colocar instrumentos que fossem dificultar o exercício dos nossos atributos como espelho daquilo que ele é. Então, quando Deus permite que a gente toque para que a sua vontade se estabeleça, é o privilégio de participar, mas um privilégio extraordinário, ainda muito maior, quando a gente pensa, quando a Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza, né, divina. Assim como Cristo, né, ele tinha a plenitude, né, da divindade, a gente se tornou co-participante, né, dessa natureza nele. Então, assim, é muito legal ver isso. E o que eu acho massa sobre a imposição de mãos é que a gente pega esses crentes trabalhosos, tá entendendo? Feita a nossa mente brilhante aqui, o Wilson, tá entendendo? Mas ele até que facilita o processo, né? E faz as coisas com um pouco mais de facilidade da negueira, quando ele coloca aquele capacetezinho de ferro lá como é que chama? Do Dr. Xavier, né? Aí as coisas fluem com mais naturalidade. Mas voltando a falar sério, quando a gente se vê em situações difíceis, muitas vezes, a imposição de mãos, ela entra como um facilitador. E muitas vezes, o próprio Jesus usou isso como uma ferramenta. Por exemplo, em Marcos 6, diz, tendo Jesus partido dali, foi para uma terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, muitos ouvindo, se maravilharam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Aí, às vezes, a imposição de mãos, ela vem quebrar essa familiaridade. Porque, às vezes, a sua esposa está ali do seu lado, seu filho está ali do seu lado, e é tão comum lidar com aquilo, aí vem a doença, vem a enfermidade, você corre para o remédio, corre para um monte de coisa, aí você lembra, eita, sou crente, tem a palavra, tenho a fé, e às vezes a imposição de mãos vai mostrar a intencionalidade, vai mostrar o propósito. É a hora de você dizer, filho, senta aqui, deixa o papai orar por você, e você toca e diz, em nome de Jesus, seja curado. E aí Jesus, ele quando começa a ser visto de uma forma familiar, né,
Aí vai dizer, e se escandalizavam-se nele, né? E Jesus, porém, disse, não há profeta sem honras, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias, as vizinhas ao ensinar. Então, a imposição de mãos foi uma ferramenta que Jesus utilizou para quebrar, tá entendendo? Aquele contexto que tratava ele de uma forma natural, que fazia com que as pessoas, de alguma forma, pudessem ver, mesmo que não na plenitude, porque a incredulidade limitou, mas que elas pudessem ver a natureza de Deus que estava sobre ele. E uma das coisas que a gente tem pedido esses dias na nossa igreja é para que os pais imponham as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, dentro do seu lar. A gente tem dito para que sejam feitas orações na casa, né, pela família, e que isso seja feito com imposição de mãos. Porque senão eu passo para a minha cama, fico lá no meu cantinho, eu estou até orando pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, mas ninguém está nem percebendo nada. E a gente entende que esse é um momento que o nosso país está vivendo vários conflitos, né? A gente vê várias ideologias tentando entrar nos nossos lares, vários ensinos deturpados acerca da família. E a gente entende que é o momento do sacerdote do lar, ou eu gosto de dizer, do sumo sacerdote do lar, porque também a Bíblia diz que todos, né, são reis e sacerdotes, quando a gente vai ver lá em Apocalipse. Então, eu não sou muito adepto da teoria do marido sacerdote do lar. Eu sou adepto da teoria do marido como a representação do sumo sacerdócio dentro do lar, de um sacerdote e de sacerdotes, né? E aí a gente tem, como é que eu posso dizer, o privilégio de ter essas ferramentas que a palavra traz para quebrar um pouco até o contexto familiar, o contexto usual, que às vezes é o momento onde o seu colega do trabalho vai ver que existe uma glória sobre a sua vida e uma natureza distinta em seu espírito, não porque você é melhor do que ele ou nada disso, mas porque Deus lhe confiou algo e que para entrar nisso você precisa de ousadia e de intrepidez. Então, assim, a imposição de mãos, às vezes, é você dizendo, cara, eu nasci para isso, nasci de Deus para isso, eu vivo para isso, e me deixa eu te tocar, me dar essa oportunidade de trazer Deus para a tua vida e te tocar de uma forma diferente. E assim, e a gente tem estimulado as pessoas, começa em casa, começa com teus filhos, começa com tua esposa, tá numa situação difícil, tem algum enxaqueca. Eu me lembro que quando eu namorava com o Rafa, a gente estava no culto, e ela reclamando de algumas dores, e eu não estava pregando, a gente estava assistindo o culto. E aí, no meio do momento, eu fiz, o que é que está acontecendo? Ela fez, não, porque eu estou me sentindo mal com isso. E o louvor lá tocando, eu fiz, certo, tudo bem, botei as mãos nas costas delas e orei. Quando eu tirei a mão, tá entendendo? Ela olhou para mim e fez, obrigado, não estou sentindo mais nada. E a gente continuou no culto ali, orando e adorando, né? Então, às vezes, cara, você conquista sua namorada com impulsão de mãos, entendeu? Para ela ver que é um homem para casar. Então assim, a gente precisa, né, entender que é algo que a gente foi chamado para fazer, tá? Faz parte da comissão, né? E é um instrumento de Deus mesmo para quebrar a mesmice, para quebrar essa vida comum e fazer com que a gente desfrute daquilo que a Bíblia diz, desfrutar dos poderes do mundo vindouro, né? De atrair o céu para a terra e a glória de Deus. Isso que você falou, Heraldo, você viu, Paroleiros também é um lugar para você encontrar o seu namorado, a sua namorada. Preste atenção nisso, siga os conselhos do nosso coroinha. Bruno, Sessão Cupido. Sessão Cupido. Vai brincando. Rafa, queremos você aqui, hein? Você falou muitas vezes aí, Bruno, a respeito das mãos serem ferramentas. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Romanos, capítulo 6, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um
os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Ou seja, quando você estava falando de nós impormos as mãos sobre as pessoas, no caráter de... Eu gosto de... Nós tomamos tereré aqui, você está tomando seu sorvete aí, mas seria as nossas mãos seria o canudinho da Coca-Cola, ou o nosso... como chama? Não é canudinho que a gente usa, aqui não é canudinho, né? A bomba. É a bomba. Ou a bomba do nosso tereré. Ali é o meio pelo qual... Eu tô achando que o Wilson toma só para aparecer nos paroleiros, viu? Porque não sabe nem o nome do negócio que usa. Não. É fake. Eu nunca vi a garrafa dele. O meu tá aqui, ó. Eu tenho uma garrafa. Aqui, tem a minha tem água. Ó. Não, mas só de brincadeira. Vocês citaram aí, o Bruno falou muito sobre ser ferramenta, ser instrumento, né? Eu queria aqui, Paulinho, fazer 2 comentários, e até para que a gente já fosse encaminhando para o final desse primeiro bloco aqui, porque Paulo está falando para nós não entregarmos, não apresentarmos as nossas mãos, né, os membros do nosso corpo, para a iniquidade. Isso significa dizer, como lá Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, que nós devemos prestar o culto racional. E nessa prestação do culto racional, nós temos que apresentar o nosso corpo de forma santificada. E aí, Paulinho, eu queria dar um gancho aqui para que a gente depois pudesse falar, até porque nós temos passado, eu já conversei com vocês sobre isso, na nossa igreja nós temos um momento onde nós levantamos alguns ministros, nós estamos fazendo justamente isso agora. E um dos motivos da imposição de mãos é também a separação para o ministério. Então, Paulinho, eu queria jogar essa bola para você aqui, falando a respeito desse entendimento do apóstolo Paulo, de nós não apresentarmos o nosso corpo como instrumento de iniquidade, mas, ao contrário, de nós apresentarmos como instrumento de justiça, como meio pelo qual o Senhor ele vai utilizar para que haja a transmissão, a transferência de uma unção, a transferência ou a transmissão de algo que está no reino. Eu me lembro, Bruno, você vai lembrar disso, quando eu acho que foi na conferência de oração que a Rosana Lira estava, não sei se foi na conferência de oração, que ela virou para o pastor Janduí e falou da seguinte forma: eu quero que o Senhor imponha as mãos sobre mim, para que seja transferido aquilo que está sobre você. Não sei se você se lembra desse culto, que ela falou sobre isso. Veja como é algo tão importante, ou seja, eu quero que você imponha as mãos sobre mim, porque eu considero que existe algo sobre a sua vida, que eu sei que se você me tocar, se você impor as mãos sobre mim, isso vai ter uma transferência. Aí nós podemos também citar aquele texto, quando Simão ele queria que Pedro passasse para ele, através de uma remuneração, a unção que estava sobre ele. Então, veja que eu queria que a gente tocasse um pouco nisso, a respeito de como nós devemos ter um nível de temor também em relação à imposição de mãos. Ou seja, eu tenho que viver uma vida de santificação, mas também a forma como eu vou lidar e tratar com essa ferramenta que o Senhor tem nos dado. Will, tem algumas coisas, na minha primeira fala, eu usei o termo limites, né? Tem algumas coisas que a palavra limita, né? A palavra limita, por exemplo, o uso de óleo, né? O uso do óleo ele tem algumas funções específicas. A palavra limita, por exemplo, algumas informações acerca do batismo. O batismo ele é com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra limita a imposição de mãos, né? Então, existem limites que a palavra impõe para alguns atos,
né? E quando eu falo limites, eu não estou falando acerca de quem pode e quem não pode, porque nomenclaturas, funções, essas coisas, elas são bem posteriores, mas a aplicabilidade mesmo. Por exemplo, vocês já testemunharam, como eu já testemunhei, teologias que pressupõem que o lencinho do fulano, a toalhinha do ciclano, a roupa do beltrano são sacras, são sagradas. Então, elas carregam consigo algum elemento, sei lá, sobrenatural, né? Tem um alakazam do céu que faz a coisa acontecer quando a toalhinha bate na pessoa, né? Por conta de interpretações esdrúxulas da palavra que atravessam os limites pré-estabelecidos pela própria palavra, né? Aí a gente tem problemas. Agora, em referência à imposição de mãos, por exemplo, a palavra diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, olha, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Já em 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 1, tem uma orientação de Paulo a Timóteo dizendo assim, reaviva o dom que há em ti, e que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Né? Aí a gente tem, de um mesmo Paulo para um mesmo Timóteo, duas orientações acerca deste assunto, né? Acerca da imposição de mãos. E este impor as mãos precipitadamente, creio eu que não diga apenas respeito, né, olhando o todo do texto, olhando o todo da primeira carta de Timóteo, não diga apenas respeito à questão do levantamento ministerial, mas literalmente dos limites da imposição de mãos. Paulo foi alguém que foi levantado para o ministério através de uma imposição de mãos, você lembra disso lá em Atos 13. A palavra diz que havia presbíteros, apóstolos e mestres da igreja de Antioquia, né, que estavam orando, jejuando, buscando o Espírito Santo falou com eles, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram para a missão que nós conhecemos como primeira viagem missionária. Mas Paulo, nesse aspecto aqui, quando ele fala com Timóteo, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, cuidado com aquilo que você vai fazer com a tua mão em referência à obra que te é confiada. Ou, usando a palavra que o Bruno usou mais cedo, cuidado como você vai usar essa ferramenta, que é a sua mão, né? Para a testificação de algo que é especificado por Cristo. Lá em Lucas, capítulo 13, se não me engano, acho que é isso. Tem uma passagem daquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, que se aproxima de Jesus, e Jesus primeiro declara sobre ela, mulher, você está livre da tua enfermidade. E depois, Jesus impõe as mãos sobre ela. E quando ele impõe a mão sobre ela, aí ela se endireita, né? E a imposição de mãos, ela entra ali justamente como uso desta ferramenta, intencionalmente, para testificar algo que havia sido declarado pela fé, né? Então, de fato, Will, esta banalização que acontece, não apenas, né? Eu sei que o nosso assunto é imposição de mãos, mas cruzando um pouco a linha aqui, essa banalização que acontece com algumas coisas que a palavra nos orienta a fazer, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas e quebrar com algo que, de fato, é outorgado por Deus a nós, é liberado para que a gente possa vivenciar, mas entendendo, né, sobretudo debaixo de um discernimento daquilo que a palavra nos autoriza e nos orienta a vivenciar e a experienciar em referência a estas autorizações de Deus, estas outorgações de Deus. Eu vejo muito, a gente tem que ter um certo cuidado para não virar estelionato, né? E a gente não apresentar algo como verdadeiro, mas, na verdade, sendo falso. Então, assim, é bem complexo pensar sobre isso, mas quando a Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo ele é o penhor, né? Dentro desse contexto da nossa aliança com Deus, a palavra penhor, quando a gente vai estudar lá no original com um pouquinho mais de dedicação, é a garantia como um sinal de um contrato. Inclusive, você vai ver, num dos textos, quando coloca o Espírito Santo como penhor, ele falando do resgate da propriedade que seria feita através de Cristo depois. Então, o Espírito Santo ele veio
para ser a garantia, para ser o depósito que diz, ó, o sinal está pago, agora você é propriedade exclusiva de outro, né? E por ser propriedade exclusiva de outro, você precisa seguir o protocolo e as regras, né, dentro daquilo que lhe foi proposto. Então, quando a gente fala que tem limites, claro, e como é que não teria? Se a gente está falando de algo que não vem da gente, é um dom de Deus, e algo tão poderoso que já mudou o legado de nações. Por exemplo, Deuteronômio 6 vai falar acerca de Josué, vai dizer assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Olha que coisa linda. Uma pessoa não somente ter sabedoria, mas está cheia do espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria, a Bíblia diz que foi quem Deus consultou para fundar o mundo. Está lá em Provérbios, entendeu? Então, assim, Moisés está cheio somente do espírito de sabedoria, só. Está entendendo? E aí a Bíblia diz, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenava a Moisés. Então, olha que coisa poderosa é a imposição de mãos quando ela é autêntica, quando ela não vem por um mecanismo humano, mas vem como poder de Deus. Jesus se preocupava com isso. As palavras que eu digo, elas são espírito e elas são vida, né? Então, ele não é somente falar, as coisas precisam ter uma repercussão no contexto da vida mesmo. E aí, quando a gente fala de imposição de mãos, é intrínseco, né, quando a gente olha para a Bíblia, que o que separa o toque para uma imposição de mão bíblica é a repercussão, é o efeito, né? Se não for algo que possa mudar o destino de uma nação, o destino de uma pessoa, tá entendendo? Que possa trazer uma nova perspectiva para o ambiente, é só um toque, né? E aí não pode ser vendido como imposição de mãos, né? Muito bem, muito bem. Vamos encerrar esse primeiro bloco nosso aqui. Eu quero deixar uma frase, porque aí já vai ficar o saudoso Arthur, porque sempre ele vai falar mal quando eu cito um dos meus autores preferidos. Rick Renner, no seu livro Edifique Seu Fundamento, ele coloca da seguinte forma: suas mãos são instrumentos espirituais que Deus quer usar para transmitir poder e bênção espiritual aos outros. É muito bom saber que nós podemos ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, sabe, tenha essa ousadia mesmo no espírito, para que você possa transmitir da porção daquilo que Deus tem dado para você. Bruno, obrigado por você estar conosco aqui nesse primeiro bloco. Mas fique aí, você que está nos assistindo, e nos acompanhe no Instagram, no Facebook. Nós hoje também estamos no Deezer e no Spotify. Nós nos vemos no segundo bloco. Deus te abençoe.